Olá, meu aluno, minha aluna. Eu sou o professor Gustavo Viegas e nesta aula nós veremos o que é um grupo. Em 1770, Lagrange publicou este trabalho em que ele estudava o seguinte: nós sabemos que para resolver uma equação quadrática se tem a fórmula quadrática. E naquela época já se conhecia que para os casos em que o expoente é 3 e também quando é 4, existem fórmulas para resolver. A questão era: e se nós tivéssemos de grau 5 ou mais, será que existe um equivalente a esta fórmula quadrática? Então, Lagrange começou um estudo sobre esse assunto e isso foi uma grande inspiração para Galois, que foi quem de fato resolveu a questão. Quando nós estamos falando em equações polinomiais de grau 5 ou mais, não se tem, de maneira geral, um equivalente à fórmula quadrática. Em seu estudo, Galois desenvolveu a teoria dos grupos. Ele já vinha pensando no assunto há bastante tempo, mas é interessante notar quando que ele escreveu bastante sobre a matéria. Foi em uma carta que ele escreveu na noite anterior à sua morte. É que Galois foi desafiado para um duelo e ele pressentiu que iria morrer. Então pegou lá uns papéis e meio que desesperadamente escreveu as suas ideias. Então, boa parte da teoria sobre grupos surgiu nessa carta que ele escreveu aí como uma maneira de deixar registrado antes de fato morrer no duelo no dia posterior. Bom, o que é um grupo? Nós vamos pegar um conjunto não vazio e uma operação. O que essa operação vai fazer é o seguinte: pega dois elementos desse conjunto e dá como resposta um elemento deste conjunto. Nós dizemos que aquele conjunto não vazio com aquela operação é um grupo se a operação é associativa, se existe um elemento neutro e se todo elemento possui um inverso. Eu vou começar mostrando um grupo que é bem fácil de entender. O mais simples possível para eu passar a ideia. Eu vou pegar o conjunto dos inteiros com a operação de adição. Você nota que isso aí é associativo. Se eu pegar A mais B mais C, eu posso somar deste jeito ou deste jeito aqui. A operação é associativa. E existe o elemento neutro. Se eu fizer A mais zero, isso é a mesma coisa que zero mais A, e que dá o A. Eu estou falando de adição. Existe o inverso aditivo. Se eu pegar qualquer número inteiro A e somar com o menos A, isso dá zero. Então aqui, de fato, eu tenho um grupo. Tá, mas eu quero falar um grupo mais parecido com aquilo que Galois trabalhou. Nós vamos falar sobre grupo das permutações. Primeiro, uma notação. Se o 1 for levado no A, nós vamos escrever assim. Se o 2 é levado no B, nós vamos escrever assim. E se o 3 é levado no C, nós vamos escrever assim. E agora eu vou pegar
este conjunto. Vale que este conjunto com a operação de composição de funções é um grupo. Vou explicar como é que funciona isso fazendo esta conta aqui. Primeiro, eu vou olhar para cá. 1, 2, 3. 1, 2, 3. O 1 é elevado no 2. O 2 é elevado no 1. E o 3 é elevado no 3. Agora eu olho para cá. 1, 2, 3. O 1 é elevado no 2. O 2 é elevado no 3. E o 3 é elevado no 1. Então, o resultado aqui é... Tem que seguir as flechinhas. O 1 é elevado no 3. O 2 é elevado no 2. E o 3 é elevado no 1. Existe uma interpretação geométrica bem interessante sobre isso que eu acabei de fazer, que é o grupo de simetrias no triângulo equilátero. Vou pegar um triângulo equilátero e aqui eu tenho ponto 1, ponto 2, ponto 3. E tem esses eixos aqui. Eixo 1, eixo 2, eixo 3. Vou explicar esse aqui, o 2, 1, 3 está aqui. Em termos do triângulo, como que nós vamos interpretar isso aí? É assim, o ponto 1 vai para o lugar onde antes tinha o ponto 2. Então, o ponto 1, ele vem parar aqui, onde antes tinha o ponto 2. O ponto 2 vai para onde antes tinha o ponto 1. Então, o ponto 2 vem parar aqui. O ponto 3 fica parado. Eu posso interpretar isso que apareceu da seguinte maneira. Esses dois trocaram de lugar. Então, foi uma rotação em torno desse eixo. Se eu girar aqui, ó, o triângulo em torno do eixo 3, olha aqui, ó, o ponto 2 vai lá para cima, o ponto 1 vai lá para baixo. Então, isto aqui é uma rotação em torno do eixo 3. Deixo como tema de casa. Isso aqui é a rotação em torno do eixo 2. Isso aqui é a rotação em torno do eixo 1. Isso aqui, ó, deixou parado. É a identidade. Tem este aqui. 2, 3, 1. Está aqui. Vejamos em termos do triângulo. O que é isso? O ponto 1 vai para onde antes tinha o ponto 2. O ponto 2 vai para onde antes tinha o ponto 3. O ponto 3 vai para onde antes tinha o ponto 1. O que aconteceu aqui foi: o ponto 1 veio para cá, o ponto 2 veio para cá, o ponto 3 foi para lá. Esta situação aqui é uma rotação no sentido anti-horário de 120 graus. E fica também como tema de casa, esse aqui é a rotação no sentido anti-horário de 240 graus. Então, esta conta que eu fiz aqui é a seguinte. Se eu fizer uma
rotação em torno do eixo 3 e na sequência fizer uma rotação no sentido anti-horário de 120 graus, isso dá 3, 2, 1. Vai dar esse aqui. O 1 vai para onde antes tinha o 3. Também para cá o ponto 1. O 2 fica parado. E o 3 vai para onde antes tinha o 1. Essa operação aqui é aquela em que esses dois trocam de lugar. Olha, esses dois trocaram de lugar. É uma rotação em torno do eixo 2. Bateu a conta, olha aqui, ó. Rotação em torno do eixo 2. Então, se eu fizer essas operações, eu tenho, na verdade, uma rotação em torno do eixo 2. Aí um exemplo bem interessante. Em 1872, Klein publicou este artigo e aqui ele mostra a importância dos grupos na geometria. Hoje, quando nós estudamos aqueles espaços de mais dimensões, a matéria grupos aparece naturalmente. E em 1918, Nether publicou este artigo, que é muito importante lá na física. Ele trata sobre a conservação de energia e a matéria grupos aparece também aqui como uma das ferramentas que ela utilizou. Então aí, uma matéria bem interessante, cheia de aplicações. Esta é a definição. Espero que tenha gostado. Inscreva-se no canal. E é isso daí.